Olá, meu nome é Anderson, sou diretor comercial do Produtivo e neste vídeo eu tenho como objetivo apresentar os detalhes da solução de uma maneira o mais resumida possível para que vocês possam conhecer um pouquinho mais dos detalhes, né? O escopo, né, dessa apresentação vai ser focada para empresas de telecomunicações que executam ali inspeções, né, vistorias em greenfield, rooftop e também trabalhos de zeladoria para sharings. A solução ela é dividida em dois módulos: o painel administrativo, onde os supervisores e coordenadores vão acompanhar em tempo real e gerar os relatórios que são exigidos pelas sharings e administradoras, operadoras. E tem o aplicativo, né, disponível nas versões Android e iOS para execução dos serviços pelo corpo técnico. Bem, começando pela parte do painel administrativo, você tem o ponto inicial são os formulários. Formulários representam a modelagem do procedimento para atender um determinado tipo de trabalho. Vocês podem criar diversos tipos de procedimentos. Aqui está exemplificando, por exemplo, trabalhos de rooftop para telcos, zeladoria para telcos e greenfield para SBA. E os detalhes aqui podem ser acessados de uma maneira bem tranquila, muito fácil de fazer essa modelagem. Vou pegar aqui, por exemplo, o cenário. Deixa eu pegar um cenário aqui de exemplo da SBA. Para quem já mexeu, por exemplo, com o Google Forms, ele é uma usabilidade bem parecida, onde você cria então sessões, dentro de cada sessão um tipo de pergunta e tipo de resposta, né? Por exemplo, você pode determinar a cidade, que ela é um tipo de resposta como texto, site, opções de seleção única e a relação de sites aqui, data e hora, localização GPS para recurso de antifraude, dentre outras coisas aqui. E aqui começa a divisão, né? Por exemplo, vista do site, cadeado, dentre outros aspectos. Inclusive, um ponto importante aqui é que você determina quais são os campos obrigatórios, né? Ou seja, que o corpo técnico não vai conseguir finalizar o serviço sem preencher essas informações aqui. Bem, dito isso, então, esse é um dos conceitos que o Produtivo tem, uma maneira bem tranquila e fácil de você fazer os procedimentos. Ponto bacana também, lá no final, você consegue fazer a importação de uma planilha, caso né, você está criando nova, você consegue importar uma planilha de exemplo, né, padrão, para facilitar a criação dessa modelagem. E claro que o nosso gerente de contas também ajuda também a vocês a confeccionar esses procedimentos. O outro aspecto importante é a equipe. Você então tem aqui os recursos seja os supervisores, coordenadores e corpo técnico aqui envolvido. E aqui que vocês cadastram essas pessoas, adicionam mais pessoas e determinam inclusive a alçada dela, né, a responsabilidade que ela vai ter dentro do ecossistema, da conta de vocês. Aqui entenda-se cliente como sendo, se vocês quiserem, o próprio cliente, no caso o SBA, Telxus, quiserem acompanhar em tempo real através do Produtivo a execução do serviço de vocês. Membro é a figura do corpo técnico, supervisor, o próprio supervisor mesmo. Pode ser por regional, né, como geralmente é o que a gente percebe. Diretor-gerente é a figura do coordenador, né, que consegue ver a operação como um todo. A figura do administrador também vê o mesmo poder de diretor e também tem um poder um pouco maior em relação a modificar procedimentos, adicionar pessoas, enfim. Feito esses dois conceitos, né, de procedimento e pessoas, a gente tem o conceito de atividades. A atividade é a execução, né, do próprio trabalho em si. Você tem várias formas de se trabalhar, mas um dos conceitos que a gente tem percebido aí das últimas empresas é um conceito de trabalhar em pasta. Você consegue usar esse conceito aqui de, por exemplo, agrupar, por exemplo, na região sudeste, SBA Greenfield, determina aqui, por exemplo, quem é o supervisor dessa regional e a relação do corpo técnico aqui dentro. Entrando aqui nessa atividade, você pode digitar, né, ver o andamento, determinar outras coisas, outros responsáveis, enfim. Claro que dá para criar várias outras pastas de trabalho, vamos dizer assim, né? Aqui você tem, por exemplo, Telxus Rooftop para a mesma regional, né? Sudeste. Eu deleguei esse trabalho, no caso, para esse corpo técnico, então, dito isso, eu vou para o aplicativo. Eu tenho realmente um smartphone na minha mão, só que eu uso uma tecnologia que consegue espelhar para vocês acompanharem. Então, essa é a carinha, né, a interface do Produtivo para o aplicativo Android. Aqui que entra um grande diferencial da nossa solução, que é um único aplicativo, você consegue atender a
várias administradoras, shares e a vários tipos de procedimento. E fica muito simples do corpo técnico fazer a execução desse serviço. Aqui eu já fiz 2 exemplos bem simples, né, de trabalhos de greenfield e de rooftop, mas aqui eu posso entrar e justamente ver a execução. Entenda-se que essa execução é como se fosse eu fiz um site. Poderia clicar no maisinho aqui e executar um segundo site, um terceiro site para atender a SBA em relação ao greenfield. Eu vou entrar aqui em detalhes só para facilitar e encurtar o vídeo. Mas está aqui as informações, essa é a carinha deles, inclusive percebe-se que os campos verdinhos estão preenchidos, os em vermelho é que são obrigatórios e que não foram preenchidos ainda. Aí eu determino aqui, por exemplo, vista do geral do site, posso tirar várias fotos. Um ponto bacana aqui, por exemplo, cadeado, senha de cadeado, tiro aqui. Já foi direto para tirar uma foto na hora, né? Esse é um ponto de recurso de antifraude também, que a pessoa não possibilita, né, dela pegar da galeria. Consigo colocar, por exemplo, aqui uma legenda. Já captura a localização também dessa foto, para depois até colocar na própria foto essas informações. Feito isso, dito isso, né, claro, posso aqui clicar em finalizar os trabalhos. Feito esse processo, ele vai, claro, bem mais extenso, né, bem mais completo. Posso até expor isso na própria demonstração para vocês ou viabilizar no período de teste. Mas dito isso, então essas informações, o corpo técnico lá fez o trabalho dele, não tem que ficar clicando em sincronizar nem nada, acabou a responsabilidade dele. A figura de supervisor pode acompanhar não só a equipe aqui para monitorar, ver se a pessoa está online, ver se tem algum item pendente. Veja que ainda tem um item pendente que é de sincronizar. Pronto, está sincronizado, significa que todo o trabalho que foi feito no aplicativo está disponível no painel administrativo. Supervisores, então, querem acompanhar, por exemplo, uma determinada região, Sudeste, por exemplo, em Greenfield, ver relatório. Como tem um único só preenchimento, ele já vai direto para essa informação e está aqui, né? Curitiba, quem foi, os dados do site, posso inclusive aqui editar alguma informação que seja pertinente, localização, endereço. E aqui está as fotos tiradas, inclusive desse cadeado que eu acabei de tirar também aqui, às 5 horas e 30 minutos do dia de hoje, né? 28/9. Bem, posso fazer a checagem de outros aspectos, entendo que como supervisor está tudo certo, entra a exportação. Você tem vários tipos de exportação, mas no caso aqui para vocês é total pertinente ser o relatório em Excel detalhado, que é o formato exigido aí pelas sharing, pelas operadoras. Então toda aquela trabalheira que tem do supervisor em gerar relatório, isso aí vai ser eliminado e vai ser substituído por segundos, né? Segundos que é o tempo da ferramenta gerar esse relatório para vocês. Beleza. Um ponto bacana também é a nomenclatura do arquivo. Então a gente pode respeitar a nomenclatura que vocês quiserem, para facilitar até mesmo, né, o trabalho de vocês. Aqui ele gerou como 1 porque eu já gerei um arquivo aqui de exemplo antes de começar o vídeo. Mas ó, todas as informações que foram... É exatamente o formato exigido pelas empresas finais, né, pelos clientes finais. A gente consegue modelar do jeito que vocês quiserem. Aqui está as informações como Curitiba, o site, a informação, a coordenada, a questão da foto, né? E claro, né, se dividido em abas, cadeado aqui, por exemplo, enfim. Da mesma forma que, por exemplo, eu fiz um trabalho também lá na Telxus Rooftop, Sudeste, ver relatório, pode ser justamente um outro procedimento, né, a ser executado, exigências da sharing, e gera um relatório também em Excel, poderia ser em PDF também, a gente consegue ser em PDF. Nesse caso aqui, para Telxus, é um outro formato, é uma outra exigência, e aqui exemplificando então esse cenário também, né, de substituir horas de confecção de relatórios por segundos também. Não vou entrar em detalhes em relação à configuração, como faz essa configuração, mas entenda-se que ela é muito simples, é apenas um código de amarração que você faz com o código do campo com o código da célula do Excel. Então aqui está um outro cenário, né, de formato sendo gerado automaticamente. Colocou a 28/9, a latitude e longitude já pegou aqui, coloquei qualquer cenário, né, município, enfim, qualquer site aqui que eu coloquei de informação.
Aqui também tem a relação de fotos, enfim. Acabei, eu acho que nem tirando foto nesse caso aqui, mas esse é o ponto bem bacana aqui da flexibilidade, da versatilidade que o Produtivo tem em relação aos relatórios. Bem, apresentado este ponto, finalizo aqui a apresentação para não se estender mais ainda em relação às configurações gerais, onde você tem vários recursos de antifraude, onde você pode determinar, por exemplo, que campos obrigatórios realmente não dá para finalizar um serviço, não sair de campo se não preencher tudo. A foto precisam ser tiradas na hora, então diretamente da câmera, armazenar o próprio GPS da foto onde foi tirada. Fotos com marcação, né, de quando foi tirada, por exemplo, marcação de data e hora e localização GPS, para atender justamente as exigências aí dos clientes finais. Por exemplo, permissões para equipe externa, se vocês permitem, né, a pessoa fazer vários outros tipos de trabalho. Bem, é claro que tem muito mais coisas que a gente poderia apresentar, por exemplo, plano de ação, que são um trabalho preventivo, que te gera um alerta em tempo real, que você consegue fazer um 5W2H para determinar isso, mas pode ser explorado em outro momento. Tem dashboards, obviamente, também para acompanhar quem está com trabalhos pendentes, estando atrasados, quem foi que fez os últimos trabalhos, mas que pode ser explorado num contexto um pouco mais amplo. Tá ok? Muito obrigado aí pelo tempo dedicado a visualizar este vídeo. Maiores informações, né, podem entrar em contato comigo que eu terei o maior prazer de apresentar aí para vocês, tá bom? Muito obrigado.